tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. Como é que vocês passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos muito bem ali em sua casa e com muita saúde, tá? Mas vamos estudar ciências, gente? Vamos para a nossa aula de ciências, tá? Bom, mas como sempre, lembram dos nossos combinados? Vocês já lavaram as mãos? E outra coisa, gente, fiquem em casa. Lave sempre as suas mãos, não esqueçam, hein? Não passe a mão no rosto, nem fique colocando a mão na boca. E também sem abraços, sem beijinhos, não é? E sem sair de casa, sem apertos de mão também, tá certo? Não esqueçam disso, hein? Outra coisa, vocês já estão ali com os materiais para a nossa aula? O caderno ou uma folha de papel, o lápis, a borracha, lápis de cor, caneta. Estão todos prontos aí? Para quem está com tudo certinho, já pode ir escrevendo, ó, a data de hoje e a aula 12 de ciências, tá? Então, para quem ainda não fez tudo isso, eu vou dar um tempinho para vocês irem lá, lavarem as mãos, pegar o material e fazer essa anotação, tá certo? Vamos lá, gente! Tudo pronto aí, gente? Então, vamos começar? Mas sempre, antes de começar, lembram das aulas passadas? Que eu ando recebendo muitas imagens lindas, maravilhosas de vocês que estão fazendo as atividades. Trouxe algumas para mostrar, tá? Então, vejam ali, a professora Vanessa, lá da Escola João Macedo, mandou a foto, né, do Arthur, do quarto ano A, da Samara, da árvore que ela escolheu, olha que linda também, do quarto ano B. Também o estudante Jean, do quarto ano C, lá da escola Rejane Sachet, mandou, né, um desenho que ele fez do ciclo da água e também da cadeia alimentar, né? Olha que bonito que ficou. Também o estudante Antônio, do quarto ano C, lá da escola Professor Brandão, mandou ali o experimento que ele fez das folhas, lembra da extração de clorofila? Ele escolheu folhas de diferentes cores para fazer, olha que bacana, né? Também lá da Escola Paranavaí, eu recebi um desenho da Yasmin e as fotografias da Maria Eduarda, né, perto da árvore que ela tem em casa, olha que bacana, não é? Também a professora Catiane, lá da Escola Paranavaí, ela mandou também as imagens ali da estudante Alana fazendo a extração de clorofila. Olha que legal que ficou, ela fez direitinho, não é? Parabéns, hein? Depois também, gente, o estudante João, do quarto ano, lá da Escola Ninfa, mandou também as imagens dele estudando, fazendo os experimentos, não é? Olha que bacana, parabéns a todos aí, tá? Continuem a estudar ciências, não é? Isso é muito importante, tá? Mas vamos para a aula de hoje, então, tá, pessoal? O nosso tema é continuidade do que nós estamos falando, lembram das cadeias alimentares, não é? Da fotossíntese, e nós vamos continuar falando hoje da questão dos desequilíbrios ambientais. E também, quando esses desequilíbrios acontecem, pode atingir também a saúde e o meio ambiente, tá? Vocês lembram daquela tarefa que eu pedi para vocês, que era para construir um cartaz publicitário que apresentasse uma chamada para despertar as pessoas sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas?
falando para cuidar do nosso planeta. Vocês lembram dessa tarefa? Vocês fizeram ela, gente? Então, quem não fez ainda, não tem problema, tá? Vocês podem ir fazendo aos poucos as tarefas, tá? Mas eu estava lembrando dessa tarefa e daí eu encontrei um livro de literatura chamado O Planetinha Tosse Tosse. Esse livro, eu tenho ele aqui, olha só. Ele é de um autor chamado Luca Richbiter. Ele é daqui de Curitiba. Ele escreveu esse livro falando um pouquinho sobre como que o nosso planeta ele tá ficando doente, não é? E eu conversei com ele e ele me deu esse livro, olha que bacana. E aí ele fez uma dedicatória. Eu vou ler para vocês. Olha só que legal aqui a dedicatória dele. E ele escreveu assim, ó: para todas as crianças da rede municipal de Curitiba, abraços do Luca. Olha que legal, ele ofereceu esse livro para todas vocês, hein, estudantes da prefeitura de Curitiba, da rede municipal. Então eu vou ler para vocês esse livro chamado então O Planetinha Tosse Tosse. Vamos escutar aí, pessoal? Então, começando, né? Vamos lá, olha só. Era uma vez um planetinha e ninguém sabia o que ele tinha. Ele tossia feito um louco e só não saía de órbita por muito pouco. Os habitantes do planetinha, cansados de tanto sacudir, chamaram um médico de planetas, que chegou fazendo 1000 caretas em um lindo foguetão. O doutor examinou o planetinha, olhou atrás das montanhas, mediu a temperatura dos vulcões, espiou entre as nuvens, examinou o fundo dos mares. Então ele respirou fundo e falou: é só diminuir a fumaça, que isso logo passa. Com muitas árvores, arbusto e flor, esse planeta vai ficar um amor. Entrando no foguete, ele logo voltou com muitos e muitos pacotinhos. O que é isso? Perguntou um dos habitantes. É muita semente para um planetinha doente. Então, os habitantes ajudaram a plantar as sementes, enquanto o foguete espalhava outras. Logo cresceu um monte de árvores e o ar ficou mais puro. E o doutor disse: viram? Quando eu falo, eu curo. E de fato, os habitantes perceberam que o seu planetinha não estava mais tossindo. Com grande estardalhaço, o médico partiu em seu foguetão. No planetinha, que já não tossia mais, um dos habitantes, respirando bem fundo e olhando para algumas árvores, falou: mas que ideia de gênio! O doutor nos deu mais oxigênio. E todos, inclusive o planeta, respiraram fundo lá naquele outro mundo e viveram felizes e sem tossir para sempre. Gostaram, gente, da historinha? Não casa bem com o nosso trabalho, que estamos falando sobre mudanças climáticas, né? Então, precisamos plantar mais árvores. Precisamos plantar mais flores, não é verdade? Então, gente, para isso eu vou propor agora um experimento que vai ensinar vocês a cultivar mais plantas e ajudar o nosso planeta. Vamos ver como se faz esse experimento? Então, para esse experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Observem ali: toalhas de papel, 3 potes de plástico, saquinhos de chás usados e sementes pequenas de flor. E água também, é claro, tá? Então, observem aqui como que nós vamos fazer, olha só. Então, vamos pegar 3 toalhas de papel. 1, 2, 3. Aí, vocês vão dobrar as 3 toalhas e colocar nos 3 potinhos, tá? Observem aqui. Ajeitem direitinho. Olha só como ficou, tá?
Vamos fazer também com a outra, tá? Se você quiser, você pode fazer com um só ou dois, quantos potinhos você tiver ali em casa, tá? Eu vou fazer 3 aqui pra gente ter, né, uma porcentagem de acerto, né? Vamos ver se vai germinar as sementes, tá? Quanto mais você fizer, mais plantas você vai ter, não é verdade? Assim como a historinha lá do Luca que a gente leu agora, tá certo? Aí, olha só, os 3 potinhos, né? Com as toalhas de papel. Agora, vocês molhem um pouquinho cada uma delas, olha só. Um pouco, que vocês sabem que a toalha vai absorver a água, não é? Ó, um pouquinho só de água, tá? Para que, se ficar demais, tá? Olha lá, ó, tá? Que não sobre água, tá bom? Se sobrar água, né, você escorre um pouquinho, mas ó, é só um pouquinho para umedecer as toalhas. Aí você vai colocar em cada uma delas esses saquinhos de chá usados, tá? Vocês aproveitem ali os chás que vocês fazem em casa e guardem os saquinhos e coloquem ali, ó, bem no centro do seu experimento, da toalha de papel, tá? Em cada uma delas, tá vendo ali? Então, vocês coloquem, olha só, no centro, olha lá, 3 saquinhos de chás, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Tá? Aí, agora, tudo acertadinho, né? Vocês vão pegar uma colherzinha, tá? Ou com a própria mão mesmo, e fazer um rasgo, um corte no saquinho para abrir, né? Então, vamos lá, ó, é bem molinho, né? Porque ele já tá úmido. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Vamos fazer um corte no saquinho de chás, tá? Para que fique exposto o conteúdo dele, tá? Mas não espalhe. Só é um cortezinho pequeno, tá? Olhem aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha lá, ó. Estão vendo? Isso, ó. Beleza. Agora, vocês escolham as sementes de flores que você quiser, tá? Eu, por exemplo, ó, eu trouxe aqui sementes de margarida e sementes de boca de leão, tá? Que são flores que eu gosto. Mas vocês podem usar outras sementes, tá? E aí, vocês peguem, eu já deixei aberto aqui os saquinhos, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho na colher. Deixa eu rasgar aqui para ficar melhor, não é? Olha só. Então, abri o saquinho e com a colher, né? Com a colherzinha, eu vou tirar um pouquinho das sementes. Pegue ali umas 10 mais ou menos, olha só. Estão percebendo ali? E coloquem dentro do rasgo que você fez, olha, né? Estão vendo? Tá? Coloquem ali as sementes. E assim, ó, aqui eu coloquei margarida. Agora, nesse aqui eu vou colocar a boca de leão, né? As sementes, gente, são bem pequenininhas, tá? Eu deixei meio aberto aqui. Aqui ainda até sobrou um pouquinho da semente de margarida, né? Mas não tem problema. Olha aqui essa semente, como ela é bem pequenininha. As sementes de boca de leão. Olha só, bem pequenininhas, não é? Então, eu vou colocar agora aqui um pouquinho nesse, né? E outro pouquinho aqui nesse. Vou fazer 2 de boca de leão. Olha que bacana. E agora, a gente vai colocar os 3 num lugar onde fique iluminado, tá? Vamos guardar todo o material também, né? Não pode deixar jogado o material, né? Guarda. Se vocês quiserem fazer várias, vocês vão ter vários potinhos de flores, olha só. Olha que bonitinho que ficou, não é?
Se vocês quiserem também utilizar sementes de alface, legumes, vejam como que vai acontecer. Isso é bem joia. E deixe os potinhos, então, num lugar iluminado, tá certo? E aí, gostaram do experimento? Muito legal, né, gente? Vamos plantar mais flores, mais árvores, tá certo? E olha só, uma coisa importante agora. Eu quero que vocês registrem tudo no caderno, tá? Primeira coisa que é para registrar. Quantos dias você acha que serão necessários para que as sementes germinem ali nos saquinhos de chá e as plantas começarem, né, a crescer? Quantos dias vocês acham que vai? Então eu quero que vocês escrevam, façam desenhos para registrar tudo o que vai acontecendo ali, as mudanças, tá certo? E na aula que vem nós vamos conversar sobre os resultados. Eu quero que vocês anotem agora essa tarefinha aí para fazer, tá? Vou dar um tempinho para vocês registrarem. E aí, conseguiram anotar ali a tarefa de vocês registrarem tudo que vão observando das sementes que nós colocamos lá nos saquinhos, tá bom? Eu quero ver os resultados, tá? Mas, gente, vamos continuar, então. Lembram daquela tarefa que eu pedi para vocês elaborarem outras cadeias alimentares, utilizando as flechinhas, lembram lá? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e os decompositores. Lembram das cadeias alimentares que eu falei da aula passada? Então, olha só, quero mostrar para vocês como algumas alunas e alunos mandaram. Olha só, a professora Vanessa, lá da Escola João Macedo, mandou as fotos ali da Luna, do quarto ano A, e da Alane, também do quarto ano A, que elas fizeram as cadeias alimentares. Olha que bonito que ficou. Também a professora Joana Dark, lá da Escola Joaquim Távora, mandou o desenho do Miguel. Desenho não, né? A cadeia alimentar que ele fez, aquela sequência, né, de seres vivos que se alimentam um do outro. E também, gente, a professora Elisângela, que é diretora lá da Escola Rio Negro, mandou a foto e a atividade da Júlia do quarto ano. Muito bacana, não é? Tô vendo que as crianças, os estudantes estão participando bastante, né? Mas vamos relembrar um pouquinho o que é essa cadeia alimentar ali, olha só. Para quem ainda não entendeu, prestem atenção, ó. Então, vocês sabem que as plantas são seres produtores. Elas fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. E aí, vocês sabem, então, que existem animais herbívoros, como, por exemplo, ali, ó, os mosquitos, eles se alimentam da seiva vegetal, né? E daí o sapo come os mosquitos, né? Então, a matéria e a energia que está nas plantas passa para o mosquito. A matéria e energia que está no mosquito passa para o sapo. E daí o sapo é comido pela cobra, né? Então, a matéria e energia do sapo passa para a cobra. E a cobra é comida pelo gavião. Então, a matéria e energia da cobra passa para o gavião. Então, isso é uma cadeia alimentar, uma sequência, né? É um exemplo de cadeia alimentar ali do ambiente terrestre, tá? Mas observem bem essa cadeia e agora prestem atenção nas perguntas que eu vou falar, tá? Olha só. O que poderia acontecer com a população de mosquitos se as plantas forem extintas? Vamos voltar lá na cadeia, olha só. Se não existisse plantas, o que aconteceria com os mosquitos que se alimentam das plantas? O que vocês acham? Hein? Se não existisse plantas, o que aconteceria com o mosquito? Não teria alimento. Daí ele não existiria, não é verdade? Vamos mais uma pergunta.
O que aconteceria com os sapos se a população de cobras aumentasse? Vamos voltar lá na cadeia. Olha só, se tivesse muitas cobras, vamos supor que as cobras se reproduzissem mais rapidamente ou fossem introduzidas mais cobras num determinado ambiente, o que aconteceria com os sapos? Muita cobra ia comer todos os sapos, não é? Os sapos iam entrar em extinção, não é verdade? Vamos mais uma pergunta. E se a população de sapos acabasse? O que aconteceria com a população de mosquitos? Olha lá, vou voltando. Então, se não existissem mais sapos, então imaginar uma hipótese, né? Não tem mais sapos, o que acontece com os mosquitos? Aumentam, né? Aumentam, daí não tem predador, eles, né, reproduzem rapidamente e começa a aumentar o número de mosquitos. Vocês perceberam, gente? O que eu quero mostrar com essas perguntas é o seguinte, que na natureza, o número de espécies de uma população pode aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de alimento e de predadores que existem no ambiente onde vivem. Não é verdade isso? Vocês entenderam? Então, se tem bastante alimento, o número da espécie aumenta, né? Tem bastante alimento, ele vai aumentando. Se tem pouco alimento, aumenta o predador, aquela espécie diminui. Então, vocês veem que as cadeias alimentares, gente, elas sofrem flutuações, às vezes um número, né, aumenta porque o predador diminui. Se esse predador aumenta, a outra população diminui. Vocês perceberam essa dinâmica, a dinâmica da natureza? A natureza é dinâmica, ela não é parada, não é? E é assim mesmo que acontece, tá? Na natureza é assim. Mas tem um mas ali, né? Entretanto, né? Quando o ser humano interfere demais nessa dinâmica da natureza, ele pode transformar os ambientes, tá? E muitas vezes essa transformação provoca desequilíbrios nas cadeias alimentares. Vocês perceberam isso, pessoal? Então, olha só, por exemplo, a gente quase não vê mais sapos, não é? Por isso que a quantidade, às vezes, de pernilongos tem muito, né? O ser humano, ele transforma os ambientes e ele daí, nessa transformação, ele vai interferir nas cadeias alimentares, né? E veja, agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês de transformações que o ser humano pode fazer nos ambientes e daí provocar prejuízos, tá? E desequilíbrios nas cadeias alimentares. Observem essas imagens, tá? Que eu vou mostrar. Olha só, a poluição dos rios, né? Imagens como essa, vocês já devem ter visto, não é? Ela pode causar a morte de muitas espécies de peixes que comem larvas de mosquito. Os peixes se alimentam de larvas de mosquito. Se o homem polui o rio, os peixes morrem. E aí as larvas de mosquitos aumentam, o número de mosquitos aumenta. Vocês perceberam isso? Olha essa outra imagem. A diminuição das áreas verdes pelo desmatamento e queimadas provoca a morte de muitas espécies. Então, se o ser humano desmata, faz queimadas, lembram da aula passada? Ali também muitas espécies de animais são mortos durante as queimadas. Daí não vai ter mais ambiente para sobreviver e acabam também em extinção ou provocando a diminuição do número dessas espécies, tá? Olha essa outra imagem. A produção exagerada de lixo, na cidade principalmente, né, provoca o aparecimento de animais transmissores de doenças, né? Isso é muito comum nas cidades, né? Então, olha, principalmente nas cidades, vamos falar agora desse ambiente transformado que são as cidades, né? Aqui, como o ser humano transformou muito esse ambiente, muitos animais indesejáveis e até perigosos, eles podem surgir.
né? Isso acontece porque o ambiente natural desses animais foi destruído, né? Então, quando o ser humano faz queimadas, desmatamento, ele destrói o habitat natural de alguns animais. E aí eles invadem as cidades, né? E na cidade eles encontram abundância de alimento no lixo, tá? Esse que é o problema, e aí provocam os desequilíbrios, né? Vejam esses exemplos que eu vou mostrar para vocês, tá? Olhem aqui. Baratas, não é? As baratas, elas vivem onde existe muito lixo e esgoto aberto. E durante a noite elas passam pelo lixo, depois pelos alimentos que nós deixamos descobertos, muitas vezes, contaminam os alimentos e transmitem doenças para os seres humanos, né? Então, as baratas, não é que elas sejam maus, elas são da natureza, mas elas vêm e encontram muito alimento no lixo, elas aumentam, entenderam? Outro exemplo, olhem aqui, os ratos. Os ratos também infestam as cidades, principalmente onde existe muito lixo acumulado. Pode ver ali, ó, as ratazanas, né, muito comuns, nos esgotos principalmente, né? E além disso também, vocês sabem, né? Na urina do rato pode estar presentes aquelas bactérias que são causadoras de doenças como a leptospirose. Isso também é muito grave, hein? E falando, né, continuando a falar de lixo, no lixo que a gente deixa jogado na rua, além do mau cheiro, pode também atrair moscas. E as moscas também podem propagar doenças, tá? As moscas, elas carregam nas suas patinhas e nas asas vírus e bactérias. E podem transmitir doenças e contaminar os alimentos. Então, as moscas, elas podem provocar, por exemplo, feridas na pele. Vocês já ouviram falar do berne, né? Ou então, elas podem transmitir vírus da diarreia, por exemplo, quando elas trazem, né, esses vírus e pousam nos nossos alimentos, né? Então, gente, olha aí, higiene do ambiente, né? E outra coisa, olha só, o ambiente poluído também pode ser a causa do aparecimento de mosquitos, tá? Mosquitos também são outros insetos, tá? E principalmente o mosquito aí, que tá agora todo mundo falando dele, vocês já devem ter ouvido falar, do Aedes aegypti. O Aedes aegypti, ele é um tipo de um pernilongo pequenininho, tá? Só que olha só essa imagem ali para vocês conhecerem um pouquinho do Aedes aegypti. Ele é tipo um pernilongo, só que ele possui cor escura com manchas brancas no corpo e nas patas. Estão vendo ali como ele é? Então, né, o Aedes aegypti, pessoal, ele também é uma espécie de mosquito, né, que existe na natureza e que o macho e as espécies, né, de mosquitos se alimentam de seiva das plantas, tá? Os mosquitos normalmente se alimentam de seiva das plantas. Somente as fêmeas é que precisam do sangue de animais, né, para poder amadurecer os seus ovos. Então, somente as fêmeas que picam os seres humanos na cidade, né, ou na natureza, elas se alimentam do sangue de outros animais. Porque elas precisam de sangue para a maturação dos seus ovos, tá? Entenderam? Isso seria a dinâmica da natureza. Só que eles invadiram as cidades, né? Então, o Aedes aegypti acaba sendo um transmissor de doenças aqui na cidade. Principalmente da dengue, da zika, chikungunya e a febre amarela para as pessoas, tá? Como que isso acontece? Quando, então, uma fêmea do mosquito, do Aedes aegypti, ele pica uma pessoa com dengue, por exemplo, né, se for a dengue, ela adquire o vírus. O causador da dengue é um vírus. O mosquito, ele só passa de uma pessoa para outra. Então, ele pica uma pessoa que tem dengue e depois de alguns dias,
ele pica uma outra pessoa e daí ele transmite o vírus causador da doença. Vocês entenderam, gente? Então, olha só, né, quantas coisas que a gente precisa aprender para nos prevenir, né? Então a gente fica pensando assim, como evitar essas doenças, principalmente essas, né, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Como que vocês acham, hein? Vocês sabem que ainda não existe vacina contra a dengue, tá? Contra a zika, chikungunya, ainda os cientistas estão procurando ainda a vacina contra o Covid-19 também. A gente está vendo ali a luta da ciência buscando, né, as tecnologias para a produção de vacinas, não é? E nós, por enquanto, o que nós podemos fazer, a melhor forma de prevenção da dengue, por exemplo, é evitar esse mosquito Aedes aegypti, que ele se reproduza, tá? Mas aonde que ele se reproduz? Eles têm os criadouros, que nós chamamos, tá certo? Então, a gente precisa eliminar esses criadouros, tá? Mas onde que estão esses criadouros? Esses criadouros, vocês vão ver ali, eles são a água, tá? Os mosquitos, as fêmeas, colocam os seus ovos na água, tá? E aí, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra o ciclo de vida do mosquito Aedes. Esse vídeo, gente, é do Ministério da Saúde, tá? Que para a gente conhecer um pouquinho sobre o ciclo de vida, como se reproduz o mosquito. Vamos assistir ao vídeo? Vocês perceberam, então, como se reproduz o mosquito Aedes aegypti? As fêmeas colocam os ovos nas beiradinhas dos recipientes ou do rio, não é? E daí dos ovos saem as larvas, aquelas larvas vão para a água. Aí das larvas, elas formam pupas, que são como se fossem uns casulinhos. E aí, da pupa saem os mosquitos, que daí vão para o ambiente. Viram como é bonito, né, gente? Só que é perigoso para nós, na cidade, né? E também, gente, o Ministério da Saúde está também fazendo campanhas para prevenção. E você já combateu o mosquito hoje? Então, eu vou mostrar mais um videozinho pequeno do Ministério da Saúde para vocês verem como podemos nos prevenir desse mosquito, tá? Vamos assistir mais um videozinho aí, tá? Esta é a casa da família do seu Antônio, da dona Luísa, da Carol, do Léo e da vovó Júlia. Eles estão sempre atentos aos cuidados da casa e sabem que para acabar com a dengue precisamos trabalhar juntos. Eles sabem também que dedicando apenas 10 minutos toda semana podemos vencer o mosquito. Manter as caixas d'água tampadas e vedadas afasta o mosquito da sua casa. Avise os vizinhos e amigos. O sucesso desta iniciativa depende de todos.
Não deixe também folhas e galhos de árvore nas calhas. Eles podem reter água e dar abrigo às larvas do mosquito da dengue. Com cuidados simples e rotineiros, podemos vencer a dengue. Limpe semanalmente as bandejas da geladeira. Não se esqueça também de verificar as bandejas do ar-condicionado. Elas devem ficar sempre limpas e secas. Coloque areia nos pratinhos das plantas. Isso evita que as larvas do mosquito se reproduzam. Plantas como bromélias e babosas podem virar moradia para o mosquito. Não deixe que elas acumulem água. Todos devem estar atentos. Não deixe o mosquito rodar por aí. Pneus devem ser guardados secos e cobertos. Cobrir o ralo com uma tela impede que ele se transforme em criadouro para o mosquito. Você não vai perder nada fazendo isso, mas o mosquito vai perder o lugar na sua casa. Piscinas bem tratadas não oferecem risco de dengue. Lembre-se de verificar semanalmente os vasos sanitários que têm pouco uso. Mantenha-os limpos e sempre com as tampas fechadas. Mantenha os baldes sem água acumulada e com a boca sempre virada para baixo. Mantenha poços, barris e galões com água sempre vedados. Mantenha lonas sempre esticadas e secas. Não deixe que elas acumulem água. Em apenas 10 minutos, a família tomou os cuidados necessários para que o mosquito da dengue não apareça. Não deixe que a dengue faça parte da sua vida. Toda a vizinhança deve estar atenta, e isso não toma muito tempo. Então, viram aí quantas atitudes importantes que nós precisamos ter em 10 minutos? A gente pode ajudar a combater o mosquito da dengue. Não esqueçam, hein? E você, já combateu o mosquito hoje? E eu, né, também. A mudança começa por você, por mim. Não deixe a água parada, hein? Não fique parado, tá? E também eu vou ensinar para vocês agora, vamos fazer um experimento que eu vou mostrar para vocês como construir um vaso anti-dengue, tá? Vamos fazer esse experimento? Então, para isso, nós vamos precisar dos seguintes materiais, tá? Uma garrafa PET, uma muda de uma planta, pode ser citronela, alecrim, que seja cheirosa, né? 3 pedaços de barbante, de 30 centímetros mais ou menos, e terra, não é? Que também nós vamos precisar de terra. Então, nós vamos fazer assim, tá? Isso, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Sempre com a ajuda de uma pessoa da sua família, uma pessoa adulta para te ajudar, tá? Então, olha só, a pessoa adulta vai ter que cortar essa garrafa PET, tá? Olha só, então corta a garrafa, assim, né? Daí, vocês vão fazer o seguinte, com os 3 pedaços de barbante, vocês vão fazer uma trancinha. Vocês sabem fazer trancinha, né? Então, vamos fazer um trançado aqui para ficar mais ou menos assim, olha. Deixa eu mostrar já pronto aqui para vocês. Ó, 3 fios de barbante que vocês trancem, né? E aí vocês peçam também para um adulto fazer um furo na tampa da garrafa. Estão vendo? E aí vocês passem o barbante pela tampa da garrafa. Estão vendo aí, gente? Como que é? Daí vocês tampem, passem essa trança aqui, fechem bem a tampa, tá? E vocês vão colocar água, né? Água. E vocês vão segurar esse barbante e colocar aqui uma mudinha. No caso aqui, eu comprei uma mudinha de alecrim, olha só. Então, vamos colocar aqui, né, com cuidado, uma mudinha de alecrim, tá certo? Olha lá, acho que ficou muito grande. Mas a gente coloca ali, olha só. Tira o excesso de terra, não é? Vamos tirar um pouquinho do excesso, dá um pouquinho de sujeira, não é? Mas, olha só, né, como que tá ficando ali, né? Dá uma arrumadinha, não vai fazer muita sujeira, não é?
e o barbante ficou para cima. Viram ali mais ou menos como é que ficou? Então, o barbante ficou no meio da terra e lá embaixo, olha só o que é importante, né? Coloque o barbante e nesse copinho aqui, nós vamos colocar uma quantidade de água, né? Onde o barbante vai ficar molhado. Olha só. E você fecha bem fechadinho, não é? Olha só como ficou. Um vasinho ali com uma mudinha de alecrim. E o barbante ficou ali no meio da terra, não é? Então, olha esse outro aqui que eu já trouxe pronto também. Então, tá ali, ó, vou abrir para vocês, ó. Aqui o barbante, né? E a água ali dentro. Como que acontece? Por que é anti-dengue, não é? Porque o barbante, ele vai fazer com que a água suba até a terra, não vai precisar ficar aguando mais, não é? E tá tampadinho e não, o ambiente não vai ficar aberto, né, para os mosquitos vir ali e colocar os ovos. E aí, né, a gente está evitando que ali mais mosquitos, né, da dengue se proliferem. Não é bacana? Olha só, essa daqui é uma mudinha de citronela e aqui é uma mudinha de alecrim, que são plantas, né, que exalam um cheiro forte que também ajuda a expelir o mosquito transmissor da dengue, do Aedes aegypti, né? Não é uma boa ideia essa, gente, de fazer vasinhos anti-dengue? Olha que ideia legal, né? Então, façam ali na sua casa com a ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? Viram como é fácil construir um vaso anti-dengue? Isso é muito legal, hein? Espero que tenham gostado da sugestão. Outra coisa importante que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Vocês sabem que a Organização das Nações Unidas, ela elencou, né, trouxe para todo mundo 17 objetivos para que a gente consiga melhorar o planeta, né? E tem o objetivo número 3, que fala sobre saúde e bem-estar. Nesse objetivo, eles pedem para que nós ajudemos o planeta a promover mais ações de saúde, tá? Eu vou mostrar um vídeo, né, para vocês sobre como as crianças podem ajudar, né, a promover a saúde e o bem-estar. Vamos assistir ao vídeo? Até 2030, temos que acabar com muitas doenças e epidemias. Precisamos reforçar a prevenção e o tratamento de doenças transmissíveis. Temos que compartilhar informações para reduzir os riscos de contaminação. A zika, a dengue, a chikungunya, a malária e a febre amarela podem ser combatidas com a nossa ajuda. Ações simples podem prevenir doenças graves. Água parada não pode, porque é aí que os mosquitos se reproduzem, podendo causar muitas doenças. O saneamento básico também é muito importante, mas além dele, temos que nos proteger com vacinas, repelente, telas mosquiteiras, cuidando do lixo, tampando as caixas d'água e tendo todo o cuidado com os pneus ou recipientes que acumulam água da chuva, por exemplo. Tarefas simples no nosso cotidiano vão salvar muitas vidas. Temos que cuidar da nossa casa, nossa escola e nossa comunidade. Com informação e educação, sairemos saudáveis dessa missão. Vamos refletir. O que é saneamento básico? Como ele é na sua comunidade e quais efeitos pode ter na saúde das pessoas? O que podemos fazer para acabar com as epidemias na nossa região? Peça ajuda aí da sua família e vamos construir campanhas de prevenção à dengue, hein? Então, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Gostaram da nossa aula? Hoje nós aprendemos sobre desequilíbrios ambientais das cadeias, também sobre a dengue e as formas de prevenção.
Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, nós traremos mais ciências para você. Fiquem bem, um grande abraço, até a próxima!